Shalom, graça e paz, amados. Glória a Deus. Mais uma live. Hoje, dia 22/6/2026, 22 horas. E nós estamos aqui mais uma vez para meditar, refletir e sermos direcionados pelo Senhor. Paz, Kevin. Segundo a vontade dEle, segundo o teu propósito. E hoje o tema da live é discernimento. Discernimento espiritual, buscando o direcionamento de Deus. Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom, queridos, o tempo todo. Amém? Pastor Renato, glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Ju, paz, glória a Deus, Deus abençoe. Vai compartilhando o link, vai convidando. Vamos ver quantas pessoas vamos alcançar através dessa live. Amém? Através desse tempo, na presença do Senhor. Que Deus seja conosco. Possamos ser tocados, direcionados por Ele. Amém? Como foi pregado ontem, você é casa, templo do Espírito Santo. Palavra maravilhosa ontem. Você é povo eleito de Deus. Nação santa, sacerdócio real. Quantas coisas o Senhor tem para fazer, queridos, na tua vida e através dela. Amém? Que você coloque a tua casa, coloque a tua família na presença de Deus. Você está debaixo da promessa. O pastor Chico aí, firme e forte. Glória a Deus. Louvado seja Deus, né, que até que nos guardou, nos sustentou. Karen não entrou ainda, né? Karen, daqui a pouco ela chega aí. Irmã Leonice, graça e paz, irmã. Tudo bem? Louvado seja Deus pela tua vida. Cristiane, glória a Deus. Pastora Clara. Aí, ó, firme e forte. Quando não tem a live, o telefone já toca. O que aconteceu? Mas hoje estamos aqui, para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. E eu tenho certeza que essa live sobre discernimento, a Mariana também está aí, ó, glória a Deus. Hoje estou conseguindo ver aqui algumas pessoas. Vamos orar, vamos apresentar nossa vida diante de Deus, essa live, amém, esse tempo de comunhão. Feche os teus olhos aí onde você está, aí na tua casa, não sei onde você está agora, mas Deus está aí contigo. Pai, obrigado, Deus, por esse tempo. Louvamos e exaltamos o teu nome, Senhor. Que a tua palavra venha nos trazer direcionamento, venha trazer paz, Senhor. E que o Senhor nos guarde, Pai, para caminharmos nas tuas veredas. E não possamos nos desviar, Pai, nem para a direita e nem para a esquerda. Possamos estar vivendo, Pai, a totalidade da promessa, a integridade do chamado. E que a tua palavra, Pai, ela é a verdade, Senhor. Ela é o escudo, Pai, sobre as nossas vidas. Toca, Pai, em cada lar, em cada casa. Que o teu nome, Deus, seja exaltado através dos teus filhos e das tuas filhas. A quem o Senhor elegeu, Pai, como nação santa, como povo eleito, Senhor. Assim eu oro, Pai, chamando a tua bênção, Pai, o teu favor. Coloca esta live, Pai, diante do Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos conduzir nesse tempo, nesta meia hora que temos aqui, Pai, de graça. Esta meia hora que temos, Pai, da tua presença. Assim eu te louvo, Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Hoje o texto nosso está lá em 2 Reis, 2 Reis capítulo 4, do verso 38 ao 41, que vem falando sobre a morte na panela. Amém? Glória a Deus. Hoje, paz, Eleni. Glória a Deus. Chegando o povo santo aí. Aleluia. Se você tiver com a tua Bíblia aí, senão você acompanha, eu vou ler aqui. E o texto diz assim: depois de Eliseu voltar a Gilgal, nesse tempo, a fome assolava a região quando os membros da comunidade dos profetas estavam reunidos com ele e ordenou ao seu servo: põe o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. E um deles foi ao campo apanhar ervas e encontrou uma videira silvestre, e apanhou alguns dos frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços, colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era.
E o ensopado foi servido aos homens, mas logo provaram e gritaram: homem de Deus, a morte na panela. E assim não puderam mais comê-lo. Então Eliseu disse assim, Eliseu pediu um pouco de farinha e colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E desse modo já não havia nada no caldeirão que lhe pudesse fazer mal. Olha que interessante. A Bíblia diz que ele deu um comando ao teu servo para ir preparar um guisado. Havia fome. Os profetas ali estavam um tempo juntos, precisavam se alimentar. E Eliseu deu a eles um comando. E quando eles foram, apanharam ali erva daninha. Apanharam uma erva que eles não conheciam e ali picaram, fizeram um guisado. Colocaram tudo nessa panela. E sem saber, começaram a comer. E um deles gritou assim: morte na panela, morte na panela. E o profeta chegou, viu aquela condição e pediu que alguém apanhasse um pouco de farinha. Então entendam bem o que a parte espiritual quer dizer nesse texto. Aqui a mensagem que nos traz é sobre discernimento. Discernimento, ou seja, muitas vezes nós estamos entrando em um campo, estamos enfrentando algumas coisas que não entendemos, não conhecemos e atraímos coisas para a nossa vida. Isso pode ser na questão amizades, coisas que adentram a nossa casa e sem más intenções, são com as melhores das intenções, com as melhores das boas intenções. E a gente muitas vezes acabamos fazendo uma escolha errada, justamente por não conhecer, justamente por falta de discernimento. E aqui estavam os discípulos do profeta, estavam ali reunidos, estavam com fome, e muitas vezes nós também ficamos ansiosos, nós também passamos situações que fazemos escolhas erradas. Amém, Yasmin? Graça e paz. Então esse discernimento fica, havia morte ali, e a Bíblia nos diz que tem muitos caminhos que aos nossos olhos parecem caminhos de bênção, caminhos de prosperidade, mas são destruição, são caminhos que levam à morte. Então nós precisamos pedir essa noite, precisamos pedir sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e a nossa família, discernimento espiritual. Pedimos para Deus nos dar sabedoria nas nossas decisões, naquilo que colhemos, naquilo que trazemos para a nossa mesa, daquilo que colocamos dentro da nossa casa, para aquilo que atraímos para a nossa família, que você tenha compreensão disso, da importância dessa palavra que está registrada em 2 Reis, do capítulo 4, do versículo 38 ao 41. Me perdoe, irmãos. A Bíblia vem nos trazendo muitos direcionamentos, muitos ensinamentos. E este aqui foi deixado, registrado esse momento aqui, onde o profeta Eliseu lhe deitou a farinha. E a farinha, ela representa a purificação, a presença de Deus nas nossas vidas. Assim que a farinha foi deitada na panela, o alimento foi servido e não causou dano a ninguém. Então isso aqui também nos ensina a chamarmos, colocarmos tudo na presença de Deus. O que entra na nossa casa, o que adentra ao nosso coração. Pedimos direcionamento a Deus, pedimos discernimento, sabedoria para o que está acontecendo. Porque muitas vezes aqui o povo tinha o profeta, recorreu ao profeta. E eu pergunto, muitas vezes na tua dificuldade, na tua luta, a quem você tem recorrido? A quem você tem buscado um direcionamento? A quem tem sido um mentor na tua vida? Amém? Entenda que essa questão também ela traz para nós a responsabilidade do discipulado, a responsabilidade de buscarmos muitas vezes quem tem o conhecimento para entregar. E eles foram ali, levados pela fome, pela necessidade, foram ao campo e pegaram de uma erva que parecia bonita aos olhos, parecia ali atraente, agradável para matar a fome, mas era uma erva daninha, era uma erva venenosa que quando foi cortada e colocada na panela ia trazer o mal a todos. Todos poderiam morrer comendo aquele alimento.
Quando houve o grito morte na panela, todo mundo parou de comer. E o profeta foi chamado, e com direcionamento de quem? Com discernimento de quem? Da parte de Deus. Ele disse, tragam-me farinha, deitou a farinha ali. Então muitas vezes nós estamos passando situações na nossa vida que nós colhemos. Nós, sem discernimento, sem sabedoria, levamos isso para dentro da nossa vida, para dentro da nossa casa. E como é que vamos fugir de uma situação? Como é que vamos consertar algo? Como é que aquilo que está nos causando dano vai cessar? Através do discernimento, através do direcionamento, atraindo, chamando a glória de Deus para dentro da nossa casa. Que o Deus Todo-Poderoso, o Elohim, o Elion, o Jeová Nissi, o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o nosso Deus que está sobre a tua casa, sobre a tua tenda, sobre o teu lar, está com as mãos estendidas em tua direção. Os ouvidos dele estão atentos ao meu e ao teu clamor. Então que você ore, que você apresente diante de Deus as tuas necessidades, as tuas petições. Somos um povo eleito, o Senhor escolheu você aí, você que está aí, do outro lado, aí assistindo esta live. Você não é pequeno, você não é pequena, você é um eleito, um precioso, uma preciosa aos olhos do Senhor. E Deus, ele é contigo, e a destra dele tem te sustentado. Ouça bem, Rose, graça e paz, você não vai ficar pelo caminho. Quem te garantiu a promessa, quem te fez a promessa, ele garante. Amém? Ele garante essa promessa, ele sustenta aquilo que ele prometeu. E este é o Deus ao qual nós servimos. Aqui está dizendo dos profetas, povo eleito também de Deus, como você e eu. Mas muitas vezes nós não temos sabedoria, muitas vezes nos falta discernimento, até pela falta de maturidade. E nós colhemos algo para a nossa vida achando que aquilo é bom. E não é, vai trazer morte, vai trazer destruição. Amém? Entenda isso, esse é o profético desta mensagem hoje. Mas o Senhor, a tua presença é conosco. E quando nós clamamos a Ele, queridos, todo o resultado Ele muda para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Nós, queridos, temos que ser boca de Deus, como eu tenho falado. Pega os devocionais que têm sido colocados todos os dias no grupo da igreja, nas redes sociais, nos stories, fugiu o nome agora, no status do WhatsApp. Alguém está precisando de ouvir uma palavra. Alguém hoje precisou de uma palavra. E que você seja este instrumento na mão do Senhor de evangelismo, de viver o ID. Sabia que hoje, quando você compartilha uma palavra, quando você compartilha uma live, você está vivendo o ID. Um dos chamados do Senhor para o seu povo. Ide e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem vivido o ID? Você tem compartilhado? Às vezes nós compartilhamos palavras de todos os lugares, mas não conseguimos compartilhar da nossa congregação, da igreja a qual o Senhor nos colocou. Você está plantado em uma igreja, você está plantado em uma comunidade, e você precisa entender que o Senhor te chamou, e te chamou para dar frutos. Amém? E esse é o direcionamento que nós temos da parte de Deus, o engajamento de saber que a palavra de Deus, ela liberta, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Às vezes você pega um devocional, você olha, poxa, que bacana, eu já conheço esse texto, mas quanta gente não conhece? Quanta gente aquela palavra ali vai ser o divisor de águas, o virar da chave, o código de acesso a coisas que só o Senhor sabe. Está chegando famílias à nossa igreja, estão chegando pessoas novas, sedentas, apaixonadas pelo ministério. Assim como também tem algumas pessoas que estão cansadas. E é normal nós nos cansarmos, porque todos nós se cansamos. E tem hora que nós precisamos nos refazer. E quem nos refaz? Quem nos renova? O Senhor. E quando isso acontece? Quando nós reconhecemos que precisamos de um renovo, precisamos de uma transformação, precisamos de um desatar em uma área da nossa vida. Quem pode dar isso é o Senhor. Assim, de uma forma simples, como os discípulos ali chamaram Eliseu, gritando que havia morte na panela, e ele derramou a farinha ali. Que poder tem a farinha? Nenhum.
Mas quando nós consagramos a Deus o que fazemos, quando nós colocamos na presença de Deus, algo tão simples passa a fazer o sobrenatural. Entendem isso? Assim como você está aí deste lado, você quando clica aí e compartilha uma live, compartilha uma palavra, compartilha um pensamento, um discipulado, você está sendo um agente de Deus, um agente do Senhor para a transformação de vidas. Amém? É muito difícil, queridos, essa mudança de pensamento. É muito difícil alguém chegar à igreja e viver esse novo, chegar ali se deparar com uma igreja profética, uma igreja que vive sinais, prodígios e maravilhas, uma igreja que acolhe. É diferente. E você e eu fazemos parte disso, as pessoas chegarem e se sentirem em casa, você discípulo, você pastor, pastora, você tem um compromisso com a obra de Deus. Você que é um diácono, eu não sei quem está assistindo, quem é quem aí, mas você tem um chamado, você tem uma responsabilidade diante de Deus. E você é boca profética. O Senhor derramou sobre a tua vida autoridade. Então use dessa autoridade para conquistar para o Senhor, conquistar a geografia. Começa aí dentro da tua casa, a tua postura, a tua conduta, começa a profetizar. O lugar onde você tem posto os pés, aí o Senhor te deu por herança. Essa é a palavra de Deus. Aí na tua casa, colocou a planta do teu pé, coloca a tua mão, unge aí os ombrais da tua casa, unge aí os cômodos da tua casa, profetiza aí dentro, o Senhor é contigo, o Senhor é com a tua casa, o Senhor é com a tua família. Amém? Você e eu estamos debaixo de um tempo profético, debaixo de um tempo de promessa, ano apostólico de Pedro, um ano que o Senhor está moldando o nosso caráter, está mudando o nosso pensar, um ano que o Senhor está derramando de uma autoridade diferenciada sobre a nossa vida. Ouçam bem o que eu estou dizendo, a chave de autoridade o Senhor entregou à igreja. Amém? O que ligamos na terra está ligado nos céus. Desligamos na terra, está desligado nos céus. E essa foi uma chave entregue à igreja. E você e eu somos o quê? A igreja do Senhor. A igreja não é lá o endereço físico, não é as paredes, não é o altar, nada, queridos. A igreja somos eu e você, o corpo de Cristo. Quando estamos unidos no mesmo propósito, trabalhamos na mesma direção. E quando há unidade entre o povo de Deus, ninguém segura. Por isso é importante, por isso que o inimigo joga seta, ele joga laço, ele joga picuinha, joga um espírito de confusão. Por quê? Porque com isso nós perdemos, mas quando nós aprendemos, quando nós temos maturidade, começamos a olhar para as coisas de Deus e saber discernir, porque o discernimento é importante. Saber discernir, olha, isso é de Deus, isso aqui não é de Deus, isso aqui é seta, isso aqui é uma cilada do inimigo e nós não caímos nisso. Ah, meu irmão, aí a coisa começa a romper de uma forma diferente. Então, a importância é isso. Como eu estava falando um tempo desse aí na igreja, falamos de cansaço. Vou te dar um exemplo. Moisés estava cansado. Aí Deus foi lá e deu um comando a Arão e Ur para sustentarem os braços de Moisés levantados. Não sei se você já leu isso aí na Bíblia, mas é um texto muito, muito bacana de ser estudado também, como esse de hoje. Então, muitas vezes, o teu líder, ele está cansado, mas o Senhor está te chamando para manter os braços dele levantados. Enquanto os braços do líder estavam levantados, o povo de Deus vencia. Mas a vitória não foi de Moisés com o braço levantado. A vitória foi de todos, cada um fazendo a sua função, cada um desempenhando o seu chamado e trazendo a glória de Deus sobre o lugar. Assim somos nós na igreja. O sucesso da obra de Deus, o crescimento da obra de Deus, não é mérito do pastor, não é mérito do líder de célula. O crescimento e a resposta disso tudo é o trabalho de unidade de cada um, de uma equipe, onde cada um desempenha o teu chamado, a tua função no ID do Senhor. Então, tenha esse entendimento, o Senhor te chamou. Faça com esmero, faça com todo amor no teu coração, porque o teu galardão está com o Senhor. A tua recompensa está com Ele. E o teu trabalho no Senhor não é em vão. Amém? Então guarda isso no teu coração, essa palavra de hoje, desse discernimento espiritual, descrito aqui, narrado nesse texto de 2 Reis, capítulo 4. Muito cuidado com pessoas, com amizades,
muito cuidado com o que você entra e põe dentro da tua casa. Tenha muito discernimento, muita sabedoria, porque muitas vezes você não conhece. Muitas vezes você não está tendo entendimento do que está acontecendo. Como os profetas ali, levando a morte para todos, porque não tinha discernimento do que aquilo ali poderia causar. Mas glória a Deus e aleluia, que havia ali um homem de Deus, que quando clamaram e chamaram ali por ele, ele soube e teve o discernimento da parte de Deus para trazer o socorro àquele povo. Assim é a nossa vida. Às vezes você peleja, faz do teu jeito, porque você, muitas vezes por falta até de entendimento, de maturidade, mas hoje eu estou dizendo a você, você e eu, nós não estamos sozinhos. Amém? Você tem a quem recorrer, eu tenho a quem recorrer, nós juntos somos mais fortes. Quando nós temos o entendimento da aliança e a força que a aliança tem, ninguém vai te segurar. Você foi eleita, chamados pelo Senhor para uma grande obra. E é através da tua vida, da minha vida, que o nome do nosso Deus vai ser exaltado e glorificado. Eu tenho orado e profetizado sobre a tua vida, que o próximo milagre seja o seu, que você peça lá, AP, deixa eu testemunhar hoje, deixa eu dizer o que o Senhor vem fazendo na minha vida neste mês da graça, neste ano apostólico de Pedro. Nesses últimos tempos eu tenho vivido coisas extraordinárias, eu tenho orado para que isso aconteça. Você sabia que hoje, mesmo sem você notar, ou sem você ter entendimento, Deus te deu um livramento? Deus nos dá livramentos diários de coisas que a gente não tem nem percepção, mas Ele tem nos guardado. O Senhor tem colocado a tua mão poderosa sobre as nossas vidas. E é um bordão que eu tenho falado sempre na tua vida. Até o que é para dar errado dá certo. Às vezes tramam, às vezes querem te prejudicar, mas não conseguem. Aquilo que parece que vai trazer dano, aquilo que aparentemente parece uma notícia ruim, lá na frente se torna uma bênção. Amém? Então guarda isso tudo no teu coração, medita nessas palavras poderosas que foram lançadas hoje sobre a tua vida, sobre o teu chamado. E Deus, Ele tem grandes coisas para fazer. Entenda, a obra de Deus nós vamos enfrentar muita resistência. Vamos enfrentar limitações, vamos enfrentar levantes, mas isso não seja motivo para você parar e nem desanimar. Assim como o Mestre Jesus foi rejeitado em muitos lugares, foi perseguido, foi caluniado, foi difamado, aprenda que com você e eu não vai ser diferente. Então muitas vezes vão se levantar contra você, contra o teu chamado, vai dizer contra aquilo que o Senhor te deu, beleza de crente, beleza de diácono, maravilha de pastor, maravilha de servo de Deus. E não deixa essas coisas entrarem no teu coração não, porque o Senhor que te escolheu, foi Ele quem te chamou. Então você há de prestar contas a Deus e não a homens. Muitas vezes são pessoas que estão sendo levantadas para te colocar para baixo, sendo instrumentos do diabo. Como a Bíblia também nos ensina lá em Neemias, como Sambalate, Tobias, como o falso profeta que foi chamado ali para dar mau testemunho. Então entenda que muitas vezes tem pessoas que vão ser até subornadas, vamos dizer assim, para falar mal de você. Muitas vezes vai se levantar aí Sambalate, vai se levantar Tobias para tirar você do teu objetivo. Mas não dê, queridos, não dê ganho a essas coisas. Faça como Neemias. Eu estou numa grande obra e não posso parar. Não tenho tempo para perder com essas coisas. Tenho muito mais para entregar para Deus. Eu tenho muito mais para fazer para o Senhor. Amém? E é isso. A nossa vida é olhar para Deus, olhar para o alvo e prosseguir. Mês da graça do Senhor. Graça sobre graça. E aonde, queridos, precisamos da graça do Senhor, creia, este mês você vai viver o maior tempo desta graça sendo derramada sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os seus. Você vai viver o maior tempo de testemunho, amém? Coisas espetaculares acontecendo na tua vida. E tudo isso é a palavra do Senhor, é a promessa sendo liberada sobre a tua vida. E não se esqueça, ano de Pedro é um ano de muita transformação, é um ano de pesca maravilhosa. Ano apostólico de Pedro, irmãos, é ano de redes cheias. Receba aí na tua casa
ano apostólico de Pedro, ano das redes cheias, cheias das bênçãos e das promessas. Esta é uma verdade na minha vida e também na tua vida que está debaixo deste manto e debaixo desta palavra. Amém? Eu vou, irmãos, orar e vou ficando por aqui. A live, o objetivo da live é trazer para nós o pensar, a colocar nossa vida, colocar o nosso chamado, o nosso ministério. Eu disse que eu ia fazer essa live aqui como se fosse um tempo de discipulado, tempo de aprendizado da Bíblia. Então, cada segunda-feira, eu venho trazendo um tema, venho trazendo uma palavra direcionada para que nós venhamos construir dentro de nós, que tudo é construído. Nós nascemos sem saber nada e vamos aprendendo daquilo que está sendo feito ao nosso redor, o que olhamos, o que sentimos, o que ouvimos. E essa mente de servo de Deus, esta mente de um homem e de uma mulher vitoriosa, ela também é construída. Porque muitas vezes a vida, ela tentou colocar você toda a vida para baixo. As pessoas ao teu redor, em todos os lugares que você passou, ninguém deu o devido valor a você. Talvez ninguém enxergou você como o Senhor enxerga. Mas eu estou dizendo a você, essa mente ela é construída e você e eu somos vitoriosos na presença de Deus. Ontem eu preguei lá, guarda isso. 1 Pedro 2,9, não é isso? 1 Pedro 2,9. Nós somos a nação eleita, sacerdócio real, povo escolhido, eleitos do Senhor. E é isso aí que você é. Não deixa ninguém dizer menos do que isso. A tua casa é escolhido. Todos na tua casa, da tua família, estão debaixo da promessa, debaixo da tua aliança com Deus. E o que a Bíblia nos ensina? Faça a tua parte, creia no Senhor, e será salvo tu e a tua casa. Como está a casa não importa. O que importa é quem fez a promessa é fiel para cumprir. Não olhe para a condição, olhe para quem te prometeu. Ele prometeu, ele é fiel. A Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. E o Deus que nós servimos é aquele que viveu, morreu e venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia e se sentou à destra do Pai. E hoje ele está olhando para mim e para você e cuidando das nossas vidas. E o Espírito Santo, o Consolador, ele habita dentro de nós. Amém? Que você tenha esse entendimento. Ontem estava falando isso no culto e é interessante que a presença de Deus, hoje a morada dele é em mim e em você. Então, dá vazão a esse Espírito Santo, amém? Seja mais espiritual e creia, o Senhor é contigo, amém? Eu quero orar por você e nós já vamos encerrando essa live hoje. Vai deixando o teu pedido de oração, se você tem um pedido de oração hoje. Se você não quiser colocar aí na live, no Facebook, manda no WhatsApp. Mas creia, o Deus que nós servimos, ele está agindo em teu favor. Amém? Você vai entrar nesse tempo da graça, você vai construir, cada dia vai construindo essa mentalidade de vencedor, de vencedora, e ninguém vai te segurar, em nome de Jesus. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora, apresento os teus filhos, as tuas filhas, meu Pai, diante do Senhor. Segundo esta palavra, Pai, que foi hoje liberada aqui sobre discernimento, que o Senhor venha derramar, Pai, do discernimento na vida dos teus filhos. Eu sei que o Senhor, Pai, quem liberou a promessa e tu és fiel, Pai, para cumprir. Colocamos, Pai, os nossos pedidos, os nossos anseios, as petições diante do Senhor. Peço que o Senhor agora entre em cada coração, Pai, tirando toda a ansiedade, Pai, toda a preocupação. E eu sei que agindo o Senhor, Pai, ninguém impedirá. Assim como Eliseu deitou a farinha, Pai, sobre aquela panela, e cessou a morte ali, Senhor. Assim eu creio também que o Teu Espírito Santo, que foi entregue a nós, Pai, que há de nos ensinar tudo o que precisamos. Este mesmo Espírito, Pai, há de construir, Pai, dentro de nós esta mente, Pai, de vitoriosos na Tua presença, agraciados pelo Senhor, e que este ano apostólico de Pedro, Pai, possamos viver o extraordinário, como foi profetizado, redes cheias. Esta pesca, meu Pai, maravilhosa, e este mês da graça venha alcançar, Pai, cada lar, cada coração, em nome de Jesus. Amém? Que Deus ele te abençoe e que ele te guarde.
Que a luz do teu rosto ele resplandeça sobre ti. Deus ele é contigo. Amém? Eu vou ficando por aqui. É muito bom esse tempo de live, mas o propósito de Deus, eu creio que nós já alcançamos. Vou ficando por aqui. Um beijo no teu coração. Shalom, graça e paz.